Não é a igreja que fez o que fez. Foram os mau caráteres que assumiram cargos clericais em nome da igreja e fizeram toda a desgraça. E quem leva é a igreja. Eu acho que em algum momento essas pessoas vão procurar por um padre de inteligência artificial. O povo não quer um padre humanizado. Lá nos Estados Unidos já estão falando em prefeito que vai ser inteligência artificial. Aí é a melhor coisa do mundo. Não, mas imagina político, você um padre com inteligência todos. artificial, que aí é do jeito que o povo quer, porque hoje você tem uma pessoa humanizada, né, uma Rodrigão, pessoa que o povo na Idade critica, Média, né? os padres e os bispos eram do jeito que o povo queria. Deu certo? Não sei se era do jeito que o povo Era queria, do jeito assim. que o povo... Quem escolhia o que tinha que acontecer na sociedade era o povo, não era a igreja. Não vem o com povo esse, não tinha decisão não vem de com esse nada, mito. não, Tinha padre. sim, senhor. Tinha sim, senhor. Não, acho que Quem não tinha, batia não. o martelo era o Estado. A igreja nunca executou nada. A igreja legislava. O papel da igreja foi legislar em nome do povo. Quem decretava punições era o Estado. A igreja legislava o que o povo pedia. Mas é aí que o Cabeleira tá discordando, porque era o Estado, e o Estado representando o povo. Obviamente era o povo. Nem Não é? sempre, porque É só que o quando povo- se fala o de um povo nunca falou, império, quando se fala de império, não é o povo que manda. Quem manda é o imperador e os interesses da corte que o cerca. Sim. Nossa, você fala Mas é que nessa época o povo sofreu demais na mão da igreja, assim, sabe? Na Idade Média. Eu acho que o povo Não foi na tinha. mão da igreja. Nós temos que entender o contexto de igreja da Idade Média, Ah, né? Porque quando o Império Romano perde as suas forças de Estado nas fronteiras dos bárbaros e os bárbaros começam a dominar o Ocidente, o imperador tem que fugir. E quem é que ia conseguir fazer a ponte entre o que restou de Império Romano e os bárbaros para não destruir e dizimar o povo romano do a Ocidente? igreja. É a igreja. A partir do momento em que a igreja ganha esse título de pontífice, ou seja, que constrói as pontes, que liga as pessoas, ela passa a ter uma autoridade diante do império. E quem que não queria um título clerical para se mostrar diante do imperador como uma pessoa boa? Não eram padres e bispos corrompidos. Era gente corrompida que se tornava padre e bispo. Infiltrados. Era o contrário. Infiltrados. Caraca. Em troca de títulos eclesiásticos, porque é a igreja que começou a mandar. Sim, você tem razão. Então, não é a igreja que fez o que fez. Foram os mau caráteres que assumiram cargos clericais em nome da igreja e fizeram toda a desgraça. E quem leva é a igreja. Tanto que depois nós vamos ter a reforma protestante, a contra-reforma protestante, para poder justamente separar o joio do trigo. Né? A vida monástica nessa época, o grande mosteiro de Cluny, na França, que vai resgatar a questão do celibato, porque o pai passava o seu título de cardeal para o filho. Se ele era um monsenhor, se ele era bispo, se ele era cardeal, o filho herdava. E era casado todo mundo, então os filhos tinham herança, posse, e perpetuava essa maldade. E os monges começam a pressionar pela obrigatoriedade do celibato, justamente para romper com esse vício que foi instalado entre esse povo mau caráter que entrou na igreja, dominou a igreja, inclusive viraram papas, porque tiveram todos os títulos. Vários papas vieram deste lugar do mau caratismo. Né? Não é porque era velho que era santo. Não se esqueça que todo mau caráter fica velho um dia. Então não é porque é velhinho, coitadinho. Coitadinho não, vamos saber a história dele. Porque todo mau caráter envelhece, se não morrer antes. Sim, Então dizer que a igreja errou na Idade Média é uma estupidez. você tem razão. Porque ela foi, Você discordar dele. ela foi Não, ele tem razão. penetrada A igreja por não pessoas... faz mal a ninguém. São as Nunca pessoas fez. que fazem. São as pessoas Quem criou que os erram. hospitais? Quem criou as escolas e as universidades? Sim, foi. Quem criou as creches e os orfanatos? Quem criou os asilos? Quem criou as maiores instituições que cuidam de gente no mundo até hoje? A Igreja Católica Apostólica Romana. E até hoje, veja o número de hospitais, de asilos, de orfanatos que são mantidos pela Igreja Católica, pelo povo católico, pelos católicos, religiosos ou não. Então dizer que a Idade Média a igreja fez e aconteceu é assinar um atestado de burrice.
É não conhecer a história. Não foi a igreja que fez. Foram pessoas desejosas de poder que a igreja agora tinha, que se adentraram na igreja e usurparam do nome da igreja para fazer o mal. Era gente que já estava ali porque não conseguiu ter títulos no império, foi ter títulos na igreja. Então a gente tem que saber diferenciar uma fase da outra. Sim. Se a gente não estuda a história, a gente corre o risco de cair na mão de péssimos professores.